Há mais ou menos um mês atrás eu joguei um jogo chamado Crawl. Nesse jogo você é um explorador dentro de uma caverna na qual pessoas foram explorar e desapareceram na mesma. Seu objetivo é tirar fotografia de evidência das pessoas que sumiram ou o que sobrou delas lá. Porém, tem um bicho bizarro que te persegue durante sua missão. Eu ia fazer um vídeo sobre esse jogo e, por mais que a ideia do jogo fosse boa, não tinha nada demais que desse pra fazer um vídeo, então eu deixei pra lá. Mas no vídeo, o oceano assustador que eu fiz, inclusive assistam lá que tá muito bom, eu abordei um assunto interessante. A natureza é uma perigosa assassina. Porém lá eu só falei sobre o oceano e o quanto mesmo pode ser perigoso para nós seres humanos. Mas a natureza não engloba só o oceano. Muitas coisas na natureza podem ser perigosas para nós, tais como seus animais, o oceano, montanhas e também cavernas. E foi pensando nisso que eu decidi fazer o vídeo de hoje. Cavernas são assustadoras. Bem, no vídeo de hoje, diferente do anterior, o caso que eu vou contar não terminou em desastre, mas que por muito pouco poderia resultar em uma morte em massa de uma equipe inteira de exploradores. Então, sem mais delongas, vamos lá. A caverna Veriovkina, localizada no Maciço Arábica, na República Russa de Abkhazia, é a caverna mais profunda conhecida no planeta até hoje. Sua profundidade chega aos impressionantes 2.222 metros, ou seja, 2,2 km de profundidade. Sua entrada possui 32 metros de profundidade transversal e 3 por 4 metros de largura. E como se a entrada da caverna por si só não fosse difícil o suficiente de adentrar, a entrada da mesma se localiza entre duas grandes montanhas de difícil acesso, as montanhas Krepost e Zont. Ou seja, para acessar a caverna mais profunda do mundo você tem que literalmente escalar uma montanha. Bem, Veriovkina nem sempre foi conhecida como a caverna mais profunda do mundo. Sua linha do tempo foi até que bem longa. Em 1968, a caverna foi descoberta por espeleólogos da cidade de Krasnoyarsk. Eles atingiram uma profundidade de 115 metros. Entre os anos de 1983 a 1986, uma das equipes que descobriram a caverna continuaram a exploração e atingiram uma profundidade de 440 metros. Suas explorações continuaram ao longo dos anos até que no ano de 2018, uma exploração se destacou por quase resultar na morte de uma equipe inteira de espeleólogos. E essa história que eu vou lhes contar. A equipe de espeleólogos Perovo era liderada por Pavel Demidov, acompanhado dele mais 8 russos. Em setembro de 2018, Rob Schoen e Jeff Wade, dois fotógrafos que trabalhavam para a National Geographic, decidiram se juntar à equipe para fotografar fotos únicas da caverna mais profunda do mundo. A equipe Perovo possuía outros membros, mas para não encher o vídeo de nomes e confundir vocês, eu vou contar a história da seguinte forma e citar somente os seguintes nomes: Pavel Demidov, que é o líder da expedição, os russos, que são compostos por todos os outros membros da equipe Perovo, e os fotógrafos, que são compostos por Jeff e Rob, e quando necessário vou citar o nome de Jeff e Rob separadamente. Bem, em setembro daquele ano, a equipe Perovo, junto com os fotógrafos, decidiram retornar à caverna a fim de estudo. Segundo eles gostariam de coletar possíveis espécies raras de camarão ou de escorpiões e fotografar uma série de imagens únicas da caverna, incluindo seu extraordinário término, um belo lago azul turquesa com cerca de 15 metros de comprimento e 8 de largura, cercado por calcário negro, de Schoen, descrevendo o sifão terminal de Veriovkina. É um lugar tão bonito, mas ao mesmo tempo tão misterioso. Eles demoraram cerca de 4 dias para chegar ao ponto mais baixo da caverna. Os espeleólogos desceram cerca de milhares de metros de corda, rastejaram por buracos cobertos de lama e água, isso tudo com roupas, equipamento de exploração, sacos de dormir e equipamento de fotografia no caso dos fotógrafos, até que finalmente chegaram ao fim da caverna. Ao chegar no fim da caverna, a equipe permaneceu durante 3 dias no acampamento mais baixo da mesma, localizada a 2.200 metros de profundidade. Durante esses 3 dias, a equipe estava cumprindo seus objetivos, tais como coletando espécimes e fazendo fotografias. E tudo estava correndo bem até que... Roman Zverev e Natalia Sizikova, que faziam parte da equipe Perovo, tiveram que ir embora mais cedo da expedição, pois tinham que pegar um voo para voltar para casa. Até que, durante seu retorno, a aproximadamente 1.300 metros de profundidade, a dupla avistou um pulso de enchente forte escorrer pela caverna. Como o sinal de celular em cavernas é quase que nulo,
A comunicação é feita por meio de fios que se interligam em certos pontos da caverna, e por meio de um desses fios a dupla informou o resto da equipe sobre o pulso de enchente. Como esse tipo de situação é bem comum durante exploração em cavernas, a princípio, Rob, um dos fotógrafos, não ficou muito preocupado com a notícia. Por mais que o barulho fosse alto, seu equipamento estava em total segurança no momento. Até que Petr Lyubimov, um dos membros da equipe, ouviu um barulho borbulhante saindo de um buraco no chão. Ele não tinha avistado a água ainda, mas dado que os 2 membros que haviam se retirado deram a notícia sobre a água há mais de 2 horas, sem sinal de diminuição, isso representava uma possível situação perigosa. Pavel Demidov, líder da expedição, concordou com essa afirmação. Então, a equipe começou a estudar a situação para avaliar o quão crítica era. Não mais do que 5 minutos depois que Demidov saiu, Lyubimov voltou para olhar para o pequeno buraco perto da tenda. E dessa vez, ele viu a água subindo tão rápido que estava saindo pelas paredes. Quando Petr se virou e olhou para mim, seu rosto estava branco, disse Robichone. E eu pensei, meu Deus, a gente tem que sair daqui agora. A gente não pode esperar. Se a gente ficar aqui, vai todo mundo morrer. E assim, iniciou-se a jornada rumo à saída daquele lugar, rumo à salvação de suas vidas. A enchente começou a invadir o espaço em que a equipe estava. Sem muito tempo para se preparar, Rob correu para vestir seu traje impermeável e Jeff o ajudou. Depois do que pareceu uma eternidade, os fotógrafos terminaram de vestir seus trajes e equiparam com seus equipamentos de subida de corda. E após uma breve análise da situação, Rob decidiu deixar a sua câmera e seus equipamentos pessoais para trás, pois carregar o mesmo consigo resultaria em um peso extra que poderia custar sua vida. Sua decisão de deixar seu equipamento lhe custou milhares de dólares, mas nada que se comparasse ao valor de sua vida. Mas um ponto importante é que, por mais que tivesse abandonado sua câmera, Robichone coletou o cartão de memória que havia na mesma, guardando assim todos os momentos por ele capturado. "Jeff, vamos lá! Jeff, a gente tem que sair agora!" gritou Robichone para Jeff. Eu tô chegando, disse Jeff de volta no escuro. Jeff se virou e gritou para Petr Lyubimov. Estamos indo, a gente tá saindo daqui agora. Podem ir, eu vou esperar por Pavel, respondeu Petr. E assim se iniciou a fuga daquele lugar. Shone foi em direção das cordas que levavam para cima. Ele chegou a uma travessia dificultosa que antes ficava acima de um poço com 8 metros de largura por 20 de profundidade. Esse poço agora estava completamente cheio por água. Ao atravessar o poço e olhar para cima, Shone se deparou com uma forte cachoeira caindo sobre seu rosto. O mesmo então respirou fundo, abaixou a cabeça e começou a subir. O tremendo peso da água atingiu Shone. Ela descia com uma força esmagadora e sufocante. Parecia que a minha cabeça estava sendo esmagada em meus ombros, disse Shone. E então ele encolheu o queixo sobre seu peito e respirou por uma bolsa de ar formada pelo espaço criado sobre a aba do capacete. Shone se movia o mais rápido possível. Tudo que ele conseguia ver era uma corda branca na sua frente. Seguindo em frente, Shone finalmente chegou até um lugar no qual ele poderia dar um passo para o lado e se livrar um pouco da correnteza. Ele olhou para cima para ver por onde a corda passaria. Então ele viu que a corda levava até uma chaminé de rocha do tamanho de um corpo. Eu apenas pensei, você está brincando, eu fisicamente não consigo passar por isso. Mas eu também sabia que não tinha ido longe o suficiente. Eu não tinha subido alto o suficiente para estar seguro. E eu era o cara principal. Eu não podia simplesmente parar por aqui porque Jeff e todos os outros estavam indo atrás de mim. Eu tinha que continuar, disse Shone. E após muita luta, lutando contra aquela correnteza que o punia a cada segundo, Shone finalmente conseguiu passar por aquele inferno estreito. E ao passar pela provação, Shone, impressionado com sua capacidade de passar por aquela situação, sabendo quão difícil foi, se perguntava se os outros membros também conseguiriam. Shone chegou a uma seção relativamente seca em que a correnteza tomava um rumo diferente por 2 caminhos, até que ele ouviu Jeff e Wade gritando: Rob, vá mais devagar, a gente tá seguro agora, apenas diminua a velocidade, gritou Jeff com raiva. Shone então parou para esperar o Wade. Robichone diz que o rosto de Jeff estava branco e seus olhos arregalados, até que os dois perceberam que não tinham ideia se os russos que compunham o resto da equipe conseguiriam chegar ou se mesmo estavam vivos. Shone e Wade então subiram para um acampamento a aproximadamente 1,9 km de profundidade, aonde havia alimentação e suprimentos médicos. Eles olharam para baixo no abismo e avistaram um único farol. Andrei Ziznikov então vinha encontrar os fotógrafos. Jeff e Rob então perguntou ao homem: "Você viu os outros?" E o russo apenas balançou a cabeça dizendo que não. Então os 3 se sentaram em silêncio, pensando que o pior tinha acontecido. Até que em 15 minutos depois, mais farol apareceram. Um por um,
Cada um dos 5 russos restantes subiu a corda. Eu não podia acreditar, disse Shone. Esses caras são tão fortes e tão capazes. Um dos homens até carregava uma mochila com sacos de dormir, um fogão e um kit de fermentação, enquanto eu tinha quase egoístamente pensando apenas em minhas fotos. Pavel Demidov conta que os russos escaparam em cima da hora. No momento em que a enchente começou, que ele foi averiguar o nível da água, diz que ao retornar para o acampamento a 2.200 metros de profundidade, a travessia pelo qual Shone passou estava completamente submersa, e ao atravessar o mesmo, Demidov foi pego por um redemoinho, mas que com muita garra conseguiu escapar do mesmo. Em retrospectiva, eu tô tão feliz que foi quase como se o mais fraco fosse o primeiro e Pavel, o mais forte, ficasse em último, diz Shone. Isso tava no meu limite do que eu poderia lidar. A equipe agora reunida passou 16 horas no acampamento. Não demorou muito para os russos entrarem na tenda, tomarem um café e começarem a rir. Bem, em resumo, essa foi a expedição que quase resultou na morte inteira da equipe de Perovo e nos 2 fotógrafos. Esse é mais um dos exemplos do quanto a natureza pode ser perigosa para nós seres humanos. Nós, do conforto de nossas casas, nem imaginamos quanta coisa a natureza faz em torno de si mesma. Um processo tão natural, mas que ao mesmo tempo, se nos intrometermos sem o devido respeito, pode ser letal, torna tudo muito lindo. E bom, o vídeo foi esse e um abraço.